Bom dia. Bom dia. Como vocês estão? Vamos começar nossa live agora. O som tá bom pra vocês? Informa pra mim se o som tá bom. Tá bom? Ok. Já vamos começar. Bom dia. O Lucas 12. Pai Senhor, bom dia. Vamos orar pra gente começar? Se você puder fechar os seus olhos. Só um pouquinho. Foi. Senhor, nessa manhã nós somos gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Mais um dia, Senhor, que as Tuas misericórdias são renovadas, Senhor, em nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu amor. Que nessa manhã o Senhor possa estar falando conosco. Abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos absorver o Teu direcionamento, tudo aquilo que o Senhor deseja e espera que nós venhamos fazer. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. E que o Senhor venha direcionar a vida de cada uma dessas mulheres que vão ouvir essa palavra. Que elas possam ser guiadas e conduzidas pelo Teu Espírito, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Abençoe o nosso final de semana, que o Senhor conceda momentos de alegria para cada uma de nós e de descanso, meu Deus. Obrigada, assim nós oramos nessa manhã e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que eu estudei essa semana para fazer uma publicação. Todas as publicações que vocês veem aqui no meu Instagram, antes de postar, eu estudo aquilo que eu vou postar. Então, tudo que eu vou compartilhar tem conexão. Tem conexão. E esse tema falou tanto comigo, tanto que eu aprendi, que eu falei assim, eu preciso falar com elas, com eles, enfim, sobre esse tema. E eu quero ensinar vocês hoje sobre a importância da mesa. O que é mesa? Mesa não é só lugar de honra. Mesa não é só lugar de restauração. Não. Mesa também é lugar de provisão, é lugar de cura, é lugar de milagres, é lugar de decisão, que eu preciso decidir me assentar, não só me assentar. Porque muitas pessoas, elas se assentam à mesa. Eu vou falar o que é mesa, tá? Muitas se assentam, mas não permitem viver essa transformação. Então, não saia dessa live, fica comigo até o final, porque eu não tenho dúvidas
que você vai receber uma direção de Deus para o momento que você está vivendo hoje, tá? Se você sofreu frustrações, se você está passando por um momento difícil, de quebra de confiança, essa palavra, ela vai de encontro com o que você está vivendo hoje, certo? Então, assim, eu vou ler, primeiramente eu tenho uma palavra direcionada de acordo com cada etapa dessa live que eu vou fazer com vocês, tá? A primeira, que está lá na parábola do grande banquete, se você quiser anotar, em Lucas, capítulo 14, no versículo 16, que diz assim, ó. Então ele lhes disse, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados, vinde, pois todas as coisas estão preparadas. Deixa eu baixar aqui, para vocês verem. Todas as coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, eu comprei um pedaço de terra e preciso vê-lo. Peço-te que me desculpe. O outro disse, eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço que desculpe. O outro disse, me casei e por isso eu não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas a seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e busca pelas ruas e becos da cidade, e busque aqui e traga os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E disse o servo, Senhor, está feito como tu ordenaste, ainda há lugar. Olha só, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelas estradas e sendas, e obriga-os a entrar, porque para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Olha como isso é sério. Isso aqui é muito sério. Primeiro, aqui está falando de um banquete, de uma ceia, de uma mesa que estava preparada. Estava tudo pronto. E ele manda o seu servo. A Bíblia fala assim, que nós somos mensageiros do Evangelho. Nós somos. Você é. Independentemente do que você faz, se você serve ao Senhor, você se torna um mensageiro. Você precisa, a Bíblia fala, enviar as boas novas. E aqui está falando que o dono daquela festa mandou o seu servo chamar os convidados que ele tinha preparado para estar à mesa. Ele preparou um banquete para aquelas pessoas. E sabe o que aconteceu? Olha as desculpas que eles deram. Um disse, eu comprei um pedaço de terra, eu preciso administrar a minha terra. O segundo, eu comprei juntas de bois e vou ter que ir cuidar delas. E o terceiro casou. Talvez você olhe para mim e pense nessa palavra, Tati, aí está dizendo de ir a um culto, de ir a uma congregação, de ir a uma reunião. Eu não estou abordando sobre isso, não é sobre isso que eu vou falar. Aqui está falando sobre um convite, falando que haveria uma festa. E que o banquete estava preparado para quem? Para os convidados. A Bíblia vai falar assim, que muitos são chamados, sabia? Muitos. Ele convida muitos. Mas poucos são escolhidos. Mas também poucos escolhem. Poucos escolhem. Estar não só nessa mesa, mas permitir uma transformação. Permitir uma restauração. Aqui entra um ponto muito importante. Se você sofreu uma frustração. Existem muitas pessoas que dizem ser, mas não são. Existem muitas pessoas que aparentam ser, mas elas não são.
Muitas estão sentadas na mesa. Olha se você vai entender isso. Muitas estão sentadas à mesa, mas elas não vivem uma transformação profunda, porque elas não permitem viver essa transformação. Quando fala de mesa, biblicamente significa relacionamento. A mesa é lugar de restauração. Você tem um contato direto com a outra pessoa. Mesa é comunhão. Também seria o partir do pão, provisão, sim. É um lugar onde as pessoas, você sabe, elas celebram. A mesa é um momento muito simbólico, mas é um momento que as pessoas se reúnem, não só para comer, mas para interagir uma com as outras. E quando fala dessa passagem, muitos foram convidados, mas recusaram por estarem presos às suas próprias justificativas. Olha isso, como isso é sério. Ah, Deus, agora eu não posso por causa disso. A minha vida está muito corrida. Eu estou com problemas aqui. Podemos dizer um relacionamento com Ele. Ele te chama para perto. Ele te chama para um momento de restauração, para um momento de cura interior. E muitas pessoas, você percebe, elas não querem. Elas querem continuar naquela vida. Elas querem continuar doentes. Por isso que eu falo, não adianta você, muitas vezes, tentar salvar quem não quer ser salvado. Não adianta você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Não adianta. A pessoa precisa querer. A mudança real só acontece quando o outro quer. Por isso que eu falo, isso é um assunto muito complexo. Tati, estou casada, a pessoa não muda. Você não vai mudar essa pessoa. Eu sei que nós, muitas vezes ouvimos, eu creio sim no poder da oração. Mas a pessoa precisa querer mudar. Ela precisa querer mudar. Porque muitos aparentam ser, mas não são. Lembra de Judas? Judas, ele estava na mesa com Jesus. Mas ele não só estava na mesa, como também ele não estava ali por inteiro. Ele não se permitiu ser tratado. E aqui eu vou falar de alguns dos discípulos que permitiram viver essa transformação. Ele estava na mesa. Ele ouvia tudo o que os outros discípulos ouviam. Ele via os milagres, ele via tudo. Mas por que ele não... Tá, Tati, mas era para cumprir a palavra, que deveria haver um traidor. Ok. Mas aqui o Senhor também estava nos ensinando. Tudo na Bíblia, tudo que está aqui é para o nosso proveito, para o nosso ensinamento. Ele estava na mesa. Como isso é sério? Mas ele não viveu uma novidade de vida. Certamente você conhece pessoas que estão na igreja, mas não dão um bom testemunho. Pessoas que mentem, que traem, que roubam. E você pode perguntar, mas Tati, o que adianta estar lá? Em qualquer lugar que você for, vai ter pessoas assim. Ah, eu não vou ir na igreja. Ah, eu não vou mais orar porque está acontecendo isso. A única pessoa que vai sofrer é você. Porque isso é desculpa. Foi isso, ao longo que eu fui estudando, eu fui entendendo tanta coisa. Porque são desculpas que a gente dá. Tati, mas eu realmente não tenho tempo. Mas se fosse para uma coisa que fosse totalmente importante para você, você tiraria um tempo. Você iria se virar. Porque a gente se vira quando algo importante não é. Quando algo se torna prioridade, a gente tira tempo de onde não tem para dar conta daquilo. O Senhor fala que há uma mesa, há um banquete. Aqui também podemos dizer sobre o que vai acontecer depois que nós morrermos. Mas morrermos ou quando o Senhor voltar. Mas aqui eu estou falando do momento de hoje. Não é tempo mais a gente dar desculpa. Ah, minha vida está assim por causa de tal pessoa.
A pessoa, ela faz coisas para nós, o outro, até o momento que a gente permite. O dia que você falar assim, eu não aceito mais, e você se afasta, não tem como a pessoa fazer mais nada. Olha o quanto isso é sério. Então não importa aonde você for, família, pessoas que você acredita que são perfeitas, não existe ninguém perfeito. Mas existem pessoas que não permitiram ser restauradas. Elas vão na igreja. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse. Eles aparentam ser, mas não são. Tati, mas então o que adianta ir na igreja? Nós vamos à igreja para buscar uma comunhão com as pessoas, uma palavra de restauração, um fortalecimento, comunhão. Lá também tem pessoas que fazem coisas erradas. Não deveria? Não deveria, mas tem. Então, o lugar que você for, você vai lidar com pessoas. E o fato de você lidar com pessoas não pode te impedir de servir o Senhor. Ah, eu vou em tal lugar e tem uma pessoa que é dessa forma aqui. Você pode se afastar dela. Porque certamente, eu não sei, né? Mas você pode corrigir se você houver uma oportunidade de você falar algo. Mas quando a pessoa está no caminho errado, ela sabe que ela está no caminho errado. A pessoa, quando ela está vivendo numa escuridão de pecado, ela sabe que ela está lá. Algumas, sim, elas querem uma transformação, mas não sabem como sair da situação, sim. Outras estão lá por escolha própria. Engano. Existem pessoas que elas vivem de engano, enganando outras pessoas. Mas saiba que há uma recompensa para cada um de nós. A Bíblia fala sobre isso. A justiça está diante e na mão de Deus. Tá? E aqui tem outro versículo também que eu quero ler para vocês, que eu achei também muito importante. Eu já vi muitas pessoas falarem sobre ela, mas eu vou voltar depois dessa palavra aqui, tá? Em Salmos 23, que diz assim. Certamente você já ouviu em algum lugar essa passagem, mas eu vou trazer outro significado para vocês. Em Salmos 23, versículo 5, diz assim: Tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Para algumas pessoas, certamente você já deve ter ouvido. Quando fala aqui, tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, aqui não significa somente, igual as pessoas falam, honra. Ah, o Senhor vai levantar você, que eu não gosto desse tipo de pronúncias. Ah, vai levantar você e vai mostrar para as pessoas. Não, isso não existe. Biblicamente, não. O que está dizendo aqui é que muitas vezes você vai ter frustrações. Olha só, ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Sabe aquela situação que tinha tudo para te destruir, para te afastar de Deus? Nesse momento, o Senhor prepara uma mesa, uma restauração para você. Tinha tudo para ser o seu fim. E o Senhor, Ele providencia um escape, Ele providencia uma mesa. A mesa é esse lugar, restauração, cura, transformação. E essa mesa, muitas vezes, por mais que você não entenda, ela é preparada em meio às lutas, em meio a cenários improváveis. Em momentos difíceis, você pode perceber, é quando a gente mais vê a mão de Deus agindo e cuidando de nós. Eu até coloquei um trecho sobre isso. Essa mesa, ela é preparada em meio às lutas. Olha só. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Então, essa mesa foi preparada em um lugar improvável.
E não foi um cenário perfeito. Como isso é legal? Porque assim, é incrível, como que o nosso Deus é incrível. Essa mesa foi preparada em um momento muito difícil. Talvez você está passando por um momento difícil e você não vê saída. Mesmo assim, é uma mesa preparada. Que você precisa entender, buscar em Deus. Pai, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Pai, o que eu posso extrair dessa situação? Na presença dos meus inimigos, existem pessoas que não querem, infelizmente, ver o seu bem. Existem pessoas que torcem, muitas vezes, para você não romper. Infelizmente existe isso, não deveria novamente existir, mas existe. Mas é uma mesa para cada um de nós. Há um lugar preparado. Eu preciso permitir viver essa transformação. Essa mesa, ela não aparece muitas vezes em lugares que a gente pensa, em cenários, em lugares improváveis. Talvez você olhe para a sua situação e pense assim, nossa, está tão difícil. E mesmo em um lugar difícil, o Senhor está dizendo que essa mesa, ela está pronta. Ela está pronta. Olha o que diz aqui. O Senhor fornece tudo o que é necessário para o nosso tempo de necessidade. O Senhor fornece tudo o que é necessário para o nosso momento de necessidade. Todas as armas e ferramentas que nós necessitamos para as guerras espirituais podem ser encontradas sobre a sua mesa, que está colocada na presença dos nossos inimigos. A mesa não está colocada e preparada no seu lugar particular. Ela está preparada na frente dos seus inimigos, porque é lá que você precisa de ajuda e armas poderosas. E também uma mesa farta de provisão. Tati, mas nós não temos só um inimigo, o inimigo da nossa alma? Sim. Mas também existem pessoas, infelizmente, que são contra nós. Pode ser amigos, parentes, pessoas próximas que não querem ver o nosso bem. Aqui também fala sobre isso. Não é que a pessoa é o nosso adversário, não. A Bíblia fala assim que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. É contra isso que nós lutamos. É contra isso. E o nosso adversário, o nosso inimigo, ele busca a todo momento querendo destruir, querer tragar. A Bíblia fala que ele está ao derredor de nós, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Tudo aqui nesse mundo contribui para você se afastar do Senhor. Você sabia? Tudo. As redes sociais, a tecnologia, as dívidas, o trabalho. Perfeito, Ju. Isso acontece muito. Olha Judas. Está, por exemplo, olha, ela colocou uma coisa importante. Judas, ele estava o quê? Tramando contra o seu próprio Senhor. Tati, mas isso acontece com a gente também? Acontece. Você pode achar que não. Mas você vai pedir para Deus abrir seu entendimento. Quantas pessoas, eu atendo muitas questões assim. Tati, a pessoa entrou na minha casa e fez isso aqui na minha casa. A pessoa começou a ter um caso, sei lá, com meu marido, com a minha esposa. Olha isso. Começou a influenciar mal meus filhos. E era amigo nosso, Tati. Eu ouço tanta coisa. A casa é um lugar de intimidade. Você não coloca qualquer pessoa para sentar na sua mesa. Mesa é intimidade, casa é intimidade.
Você só tem que abrir as portas da sua casa para as pessoas que você confia e que você sente paz. Sabia? Não abre a casa para qualquer pessoa. Não é, mas vai fazer uma festa na minha casa. Só faz se você realmente sentir que é para você fazer. Casa é um lugar íntimo. É o seu ambiente. Então não abra ela para qualquer pessoa. Não coloque qualquer pessoa para participar à mesa com vocês. Tá? Nessa parábola que eu estava lendo, muitos foram convidados, mas se recusaram, por estarem presos às suas próprias justificativas. Tá? Eu até coloquei um texto aqui. Muitas mulheres têm feridas emocionais profundas, como rejeição, abandono, humilhação. E elas criam essas defesas emocionais. Eu não vou fazer isso porque tal pessoa fez isso pra mim. Eu não vou em uma reunião assim porque as pessoas que estão lá são assim, assim, assim. É direito seu. É direito nosso. Mas eu preciso de um lugar. O que significa isso? Eu preciso congregar em algum lugar. Eu preciso ter um grupo, nem que seja de estudo com mulheres. Pra quê, Tati? Fortalecimento. Tati, mas eu não gosto. Aqui entra o ponto. Muitas mulheres que estão na imersão, elas não vão em nenhuma igreja. E o Senhor me direcionou a isso, para trazer um alimento para essas mulheres, sabia? Um entendimento que eu tive durante toda a imersão. Mulheres que falaram assim para mim, Tati, eu me frustrei tanto dentro da igreja. Eu sei que lá, eu já falei para vocês, não tem pessoas só que buscam uma santificação. Também tem pessoas ruins lá dentro, infelizmente. E quantas pessoas frustradas. E acabam, sem perceber, transferindo essa frustração para Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que a pessoa fizesse isso para mim? E vocês sabem já o desfecho disso que eu quero, né? A gente muitas vezes permite. Nem tudo Deus é culpado. Por mais que a gente pense que o Senhor é culpado. Não. Não vai por esse caminho. Não vai. Eu atendo muitas pessoas cristãs que falam para mim de frustrações, de pessoas que traíram, pessoas que mentiram, pessoas que roubaram. E eu sempre pergunto, mas como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? É isso que importa. É isso que importa. Apesar de tudo, é isso que importa. O seu coração precisa estar em paz. Você não pode guardar mágoa. Você não pode ter pendência emocional. Porque é exatamente isso que o inimigo quer. Porque quando ele vê essa legalidade de mágoa, rancor, ele começa a trabalhar dentro disso para te afastar de Deus. E você começa a desconfiar de todo mundo. Você pensa que ninguém mais é emocionalmente bom, puro. Não existe mais pessoas de Deus, pessoas que servem verdadeiramente a Deus. O inimigo ele começa a entrar em tantas coisinhas que você se fecha, você se isola. Se fecha, você se isola. Eu já atendi pessoas também que falam assim pra mim, Tati, eu me consultei com uma psicóloga, que ela fez isso, 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 ela fez isso, falou da minha vida para outras pessoas. Eu falei assim, não é porque uma pessoa fez isso que todas vão fazer. Isso é generalizar, é a mesma coisa que falar que todo mundo mente, todo mundo trai. É a mesma coisa que falar isso. Eu não posso generalizar. Qualquer lugar que você for, vai existir pessoas boas, mas também vai existir pessoas ruins, tá? Essas barreiras e mecanismos de defesa nos impedem de confiar plenamente em Deus e nas oportunidades de cura. Olha como isso é sério. Pensa comigo em uma pessoa que já te feriu, que já te traiu. Pensa. Como que você é hoje? Como você é no casamento? Como você é com as pessoas? Eu sei que fica ali
Um sinalzinho de alerta. Fica. Mas essas defesas nos impedem muitas vezes em confiar de novo, de se entregar de novo. Porque a gente começa a pensar que ninguém é digno de confiança. Mulheres que muitas vezes foram traídas em relacionamentos passados. Aí elas casam, elas têm um novo relacionamento e elas se fecham. Essa pessoa não tem culpa, essa pessoa que você está não tem culpa do que uma te fez lá atrás. Eu não vou me abrir, eu não vou confiar, porque eu sei, você tem todo o direito de não querer se abrir. Mas isso vai te impedir de viver relacionamentos profundos. Sem confiança não tem relacionamento profundo. Você chega até um ponto ali, mas aquele muro tá lá. Você não abre sobre as suas dificuldades, você não abre sobre o que você sente, você não abre sobre suas dores, você sofre calada. Porque um dia alguém te feriu, porque um dia alguém te rejeitou, porque um dia alguém te expôs. E você pensa assim, não vou fazer mais nada, não vou, porque se eu fizer, quem garante que essa pessoa não vai fazer nada? Para muitas pessoas isso é sabedoria, pode ser. Mas a vulnerabilidade é uma frase que eu carrego muito comigo. É a conexão, é a ponte para conexões profundas. O que é vulnerabilidade, Tati? Você falar sobre suas dores. Pensa comigo num casamento que você não fala sobre o que você sente. Uma amizade que você não pode falar que você não tá bem. Eu não vejo muito sentido. A Bíblia fala, fortalecer uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Se você não confia, vale a pena ter um relacionamento assim? Vale a pena ter uma amizade assim? Ou será que não é um sinal para você ser tratada nessa área de confiança? Novamente, muitas pessoas se assentam à mesa. Elas têm um alimento todos os dias ali. Deus está falando com você, Ele está te exortando, Ele está falando o que precisa mudar, o que precisa ser feito. E você pensa que é para outra pessoa, não é para você. Não, é para ele mudar, eu não. Ele que precisa mudar, eu não. Isso acontece muito nos casamentos. Novamente, aqui não estou falando de um relacionamento que você é maltratada. Estou falando de um relacionamento que você sabe que tem alguma coisa ali que atrapalha vocês. Não, mas foi ele que fez isso, foi ele que começou. Se tem algo que está gerando barreiras entre você e as pessoas, entre você e Deus, apresenta ao Senhor, pede para Ele restaurar você, te mostrar. Não basta ler livros, não basta ir à igreja, não basta fazer terapia somente. Eu preciso me permitir ser tratada. Eu já atendi muitas pessoas que faziam terapia e eu sentia que ela não falava tudo. Eu sentia que a pessoa não era sincera, realmente. E eu sempre falava sobre isso. Se você não se abrir totalmente, não tem como eu te ajudar. Eu não vou conseguir te ajudar. Se você não ser sincero e falar a verdade pra mim, eu não vou conseguir te ajudar. Porque tem que haver sinceridade. Agora, eu sempre falo também, se a pessoa não confia em mim, se você não confia na pessoa que você está conversando, não tem por que você continuar. Tô falando de terapia, tô falando de liderança, eu tô falando de... Não tem porquê. Porque você vai viver de máscara. Eu preciso me relacionar com pessoas que eu confio. Tati, mas eu quero confiar, mas não consigo. Aí você vai buscar um fortalecimento, né? Você vai buscar. Eu trouxe um livro que eu vou indicar para vocês hoje sobre esse tema que eu tô falando, tá? Estar perto da bênção não significa viver a bênção. Eu coloquei a bênção só como uma palavra, mas pode ser qualquer palavra. É preciso decisão emocional e espiritual. Olha só,
Estar perto de Deus não significa servir a Deus. Tati, é. Muitas pessoas, elas aparentam ser. Você olha para ele e fala, nossa, que pessoa de Deus. Aí você vai ver as condutas. Você vai ver a vida dessa pessoa. A Bíblia fala, pelo fruto os conhecereis. Eu só conheço a pessoa quem ela é, a árvore, pelos frutos que ela dá. Ah, Tati, mas é uma árvore tão linda. As palavras, o que essa pessoa faz, se ela honra com os compromissos dela. Pelos frutos os conhecereis. Então não pare de ser enganada. A pessoa fez tal coisa, é fruto. A pessoa falou tal coisa para você, são frutos. São frutos. São frutos. Agora eu vou falar de uma pessoa aqui que eu gosto muito também. Ah, lembrei aqui, ó. Há mulheres sentadas à mesa com Deus, mas com o coração fechado. Não basta estar presente fisicamente, é preciso estar vulnerável espiritualmente. Uau. Não basta estar sentadas à mesa, com o coração fechado. Não basta estar apenas presente, é preciso estar vulnerável. É preciso estar vulnerável, é preciso estar inteira, mulher, é preciso estar entregue totalmente. Não basta você ser casada, você tem que se entregar ao seu casamento. Você tem que amar com intensidade, você tem que se entregar com intensidade, servir com intensidade, com prazer. Tati, mas tem algo aqui que tá me barrando. É preciso estar vulnerável espiritualmente. Expor. Coloca pra fora. Coloca pra uma pessoa que você confia. Coloca pra fora, conversa com seu marido. Pede ajuda do Senhor para te ajudar nesse momento, no que você tá vivendo. Tá? A Bíblia fala também em 2 Samuel, capítulo 9. Cadê o versículo? 9. Olha só. Então o rei Davi mandou buscar aqui. Tá? E Ziba disse ao rei, Jonatas ainda tem um filho que é aleijado dos seus pés. E o rei disse a ele, aonde está? E Ziba disse ao rei, ele está na casa de Maquir, na terra de Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir de Lodebar. Quando Mefibosete, o filho de Jonatas, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, eis aqui o teu servo. E Davi disse, não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, o teu pai, e eu irei restituir toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Eu tirei alguns ensinamentos sobre essa passagem. Primeiro, Mefibosete, ele era aleijado. Ele morava na terra de Lodebar, que muitos sabem que significa terra de esquecimento. Davi vai e chama ele para sentar à mesa do rei. Mefibosete, ele poderia ter recusado. Poderia ter recusado. Sentindo-se indigno por suas limitações e sua história. Mas ele aceitou. Resultado, ele se assentou continuamente. Olha só, a Bíblia deixa muito claro, continuamente. À mesa do rei, tratado como um dos seus filhos. Talvez você olhe para a sua história e fale assim, eu não sou digna, Tati, de se assentar a essa mesa. Eu não sou digna de estar aqui. Você pode se sentir indigna pela sua história. Tati, eu fiz tanta coisa ruim.
O que te impede de fazer diferente hoje? De ser transformada hoje? Apesar das suas histórias, ele aceitou. Então ele se assentou à mesa continuamente e passou a ser tratado como um dos filhos. Você é filha, você foi chamada e gerada para ser filha. Mas você precisa se ver como filha. Que tem um pai que te ama. E esse pai é o nosso Deus, que te ama. Não importa a marca que a vida te deixou. Deus, ele te chama para a mesa. A decisão de aceitar e ser tratada como filha é sua. A decisão de se assentar e aceitar ser tratada como filha é sua. É sua. Muitas vezes somos nós que nos auto-rejeitamos. A rejeição, pelo que eu estudo, é a ferida mais profunda que existe. Porque ela afeta todas as áreas da sua vida, inclusive a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus. Porque a rejeição, ela gera uma auto-rejeição. Eu também não me aceito. Eu me rejeito, eu não me sinto digna, eu não me sinto o suficiente. Então eu me isolo, eu me afasto. E pessoas que se isolam, elas sofrem calada. Pessoas que se isolam, ela não cria e não vive em relacionamentos profundos, porque ela não permite. Elas não permitem. E o segundo exemplo foi Pedro. Após a crucificação, Pedro ele carregava uma culpa e vergonha pela negação, porque ele negou o Senhor. Mesmo assim, o Senhor, Jesus, prepara um café da manhã na praia. Olha só. Uma nova mesa e chama novamente. Eu vou ler para vocês. E chama novamente e diz para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha o quanto isso é sério. Em João, capítulo 21. Então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem amava e que também reclinava seu peito sobre o seu peito na ceia. E que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e o que fará com este homem? Disse Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Cadê? Ah, aqui. Tá certo. É João. Aqui. Aqui. Versículo 15. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros ou as minhas ovelhas. E ele pergunta 3 vezes. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando envelheceres, estenderá tuas mãos e o outro te cingirás e te levará para onde tu não queiras. E ele falou isso, significando a morte que ele havia de ter. E Pedro precisou decidir perdoar e se perdoar, se levantar e sentar-se à mesa da missão que Jesus tinha para ele. Olha isso. Pedro, ele precisou se perdoar. E muitas vezes, nem nós mesmos nos perdoamos. Seja por um erro que fizemos,
seja por uma decisão ruim que tomamos, algo que você não consegue esquecer. A autorrejeição, ela gera isso. Por que eu permiti? Por que eu fiz isso? E você precisa se perdoar. Porque se você não se perdoar, você não vai se entregar verdadeiramente. Não vai. Então ele precisou se levantar e sentar-se à mesa da missão que o Senhor ainda tinha para ele. Ou seja, eu sei que muitas vezes a gente espera ser servido. Como eu posso ajudar outra pessoa se eu não me permito ser ajudada? Existem muitas pessoas que elas ajudam o outro, que elas cuidam do outro. Aí você vai olhar para a vida dela, quem cuida dela? Quem cuida? Quem cuida de você? Porque a gente também tem dias ruins. Sabia? Pode ser a pessoa mais incrível que você admira. Essa pessoa tem dias ruins. Essa pessoa também carrega marcas da sua história. Então não tem como eu querer ajudar o outro se eu não me permito ser ajudada. Ah, Tati, eu quero levar palavras de cura, eu quero ajudar outras mulheres. Primeiro você tem que olhar para dentro de você. Deus, aonde ainda eu preciso mudar? Deus, aonde eu carrego marcas que me doem? É a mesma coisa, sei lá, você vai consultar com uma psicóloga que tá pior que você. Tá pensando que, fala pra mim, o que vocês vão pensar? Não tem lógica, certo? Se você tá pior do que eu, então não adianta. Quando alguém te procura, o que essa pessoa vê em você? O que essa pessoa ouve de você? Quando alguém quer buscar, sei lá, pra conversar, o que ela recebe de você? Reclamação? Críticas? Uma pessoa amarga, uma pessoa que não gosta de ninguém? Saiba que quem está ao seu redor te observa. As pessoas nos observam. Elas observam o que a gente fala, o que a gente faz, como a gente trata os outros. As pessoas nos observam. Ou a sua fonte é boa ou é ruim. O que é fonte, Tati? O coração. Não tem como eu querer cuidar de pessoas se dentro de mim eu estou ferida. Se dentro de mim ainda predomina coisas da minha história, a mágoa, a raiva, a revolta. Não dá. Não dá. E sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Se você quer lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, em tudo, vamos falar a verdade, em tudo aqui na vida a gente lida com pessoas. Mas se você quer ser um instrumento de cura para outras pessoas, seja na sua profissão, da onde for, você também precisa ser um exemplo. Se eu sirvo a um Deus que deixou todo o ensino para mim e eu o amo, eu preciso seguir os ensinos que ele deixou. Ou seja, discípulo, discípula de Cristo. As pessoas nos conhecem pela nossa conduta. As pessoas, elas te conhecem e sabem quem você é por quem você é, pelo que você faz, pelo que você fala. Lembra que as pessoas sabiam que Pedro era discípulo de Jesus pela forma como ele falava? Ele é um deles. Ele é um deles. Agora eu te pergunto, como você é conhecida pelas pessoas? Quando as pessoas elas olham para você, conversam com você, o que elas falam de você? O que você transmite? Eu não posso só me assentar, eu não posso falar apenas que eu sirvo um Deus. Eu preciso ter um bom testemunho. Eu preciso ser um exemplo, eu preciso ser um instrumento dele.
Eu fico assim, pensando, no mundo hoje em dia tão caótico, de tantas pessoas que maltratam, que traem, que mentem, que não querem ver o outro bem. Para todas as pessoas que eu atendo, eu sempre pergunto, você acredita que existem pessoas boas? Porque chega um ponto que, de tanta frustração, que as pessoas não acreditam mais. Mas eu pergunto, você ainda acredita? Ah, acredito, eu tenho fé que sim. E aí eu penso, e eu sou essa pessoa? Eu sempre falo, né, a gente, ai, a tal pessoa é assim, mas eu sou essa pessoa? Eu dou um bom testemunho? Eu trato bem o outro? Eu priorizo o outro? Eu sirvo o outro? Eu amo? Eu perdoo? Quando a gente puxa para nós, a gente sempre tem uma justificativa, mas tal pessoa, mas isso aqui. Não, nessa manhã, o que o Senhor está dizendo para nós é qual tem sido os meus frutos, o que eu tenho feito, o que tem me impedido de viver e cultivar relacionamentos. Eu não preciso e não posso apenas me assentar. Eu preciso ser tratada. E o tratamento dói. O tratamento demora. É um processo que dói. Mas você precisa permitir, porque vale a pena viver. Porque você será outra pessoa antes desse tratamento e depois desse tratamento. Esse tratamento é quando você coloca para fora, você expõe as suas fragilidades, os seus medos, as suas inseguranças. É isso que acontece. As feridas que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida vai gerando mecanismos de defesa. O que é isso, Tati? Pensa num muro bem grande, uma muralha, né? Aquelas muralhas imensas. Isso é mecanismo de defesa. E a gente coloca aquele muro de proteção pra gente não se frustrar. O que é isso, Tati? Isolamento, não expressar o que sentimos, dificuldade de expressar emoções e sentimentos. É apenas um mecanismo de defesa ali. Só que qual que é o problema disso? Você sofre calada. Você não sai do lugar. Que entra a questão da autossabotagem, da procrastinação. Na verdade, isso são questões emocionais inconscientes. Ai, Tati, eu começo e paro, eu não sei porquê. Tem alguma coisa que está te impedindo de ir para frente, de crescer, de romper com essas coisas que te paralisam. E é exatamente tudo isso que vocês viram aqui que eu falo na imersão. Sobre tratar as raízes. Não basta eu ser linda por fora. Todo mundo me vê bem. Não basta. Como estão as minhas raízes? Como estão os meus frutos? Às vezes você nem tem mais fruto. Por quê? Não tem como. Se as raízes estão doentes, os frutos não serão bons. Não serão. Não tem como. O fruto pode até ser bonito, mas quando você vai comer o fruto, no casamento, dificuldade de perdoar, dificuldade de se entregar. Fruto. É como você é. Isso não tem como esconder. Você pode esconder para as pessoas de fora, mas quem mora com você, quem convive, sabe como você é. Quem convive comigo sabe como eu sou. As pessoas sabem como você é. Então isso não tem como esconder. Então o convite está feito para vocês. Há um lugar preparado para cada uma de nós. Eu preciso me permitir viver essa transformação. Eu trouxe um livro, eu vou deixar ele no... Olha o nome do livro, A Experiência da Mesa. O segredo para criar relacionamentos profundos.
Se você se identificou com essa live, a luz sai. Eu vou indicar esse livro para vocês. Eu vou deixar nos stories. Tati, eu quero ver essa transformação. Eu não quero só sentar na mesa, eu quero ser curada e tratada. Participe da minha imersão. Ela vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque lá nós tratamos todas as feridas. Todas. Trabalhamos da raiz. Não basta eu aparentar ser, eu preciso ser. As inscrições vão encerrar amanhã. Eu já passei o número de inscritas que eu tinha em mente. Era 30 vagas. Preenchemos as 30 vagas. Mas isso não significa que não tenha lugar para você. A mesa é esse lugar de restauração, de cura. Alimento espiritual, comunhão. Mas eu preciso viver isso. E não só viver, mas me permitir. Sabe quando você participa de grupos, reuniões de mulheres, mas você não consegue ter conexão com ninguém? Você não consegue falar sobre o que você sente? Isso são feridas que você carrega. Coisas, marcas que você carrega, que você não confia em ninguém. Mas isso não significa que ali nenhuma pessoa é digna de confiança. É que você não se permite confiar. E muitas mulheres que estão na imersão, participaram da primeira turma, me falavam isso, Tati, eu me frustrei. E eu sempre encorajava, coloca pra fora. Aqui é um lugar, porque muitas lá na imersão não se conhecem. Então elas têm a oportunidade de falar sobre o que elas sentem. E lá outras começam a encorajar e fortalecer. Umas começam até a falar uma para as outras, que já passou por algo semelhante. Acaba se tornando uma comunidade. Então é isso. Eu quero ter você comigo, porque muita coisa que eu preciso ensinar para vocês, eu não posso falar aqui. Como eu queria falar sobre tanta coisa, mas tem muitas coisas que eu não posso falar. Tati, Porque lembra, eu sou psicóloga, então tem muita coisa aqui que eu não posso abrir. Então a imersão é onde eu falo sobre tudo que você imaginar, claro, de acordo com o tema da imersão. E eu aprofundo muita coisa. Tem temas que eu queria escancarar para vocês aqui, mas eu não posso. Eu até falo, meu Deus, experiências que eu já tive, ensinamentos, coisas que eu aprendo, não dá para colocar aqui. Porque nem muitas pessoas vão saber receber e vão ter a sabedoria para compreender, sabia? Então, o Senhor me deu essa estratégia sobre a imersão. Lá eu compartilho muita coisa. Não só como cristã, mas como psicóloga, coisas que eu aprendi durante essa minha jornada e que podem te ajudar. Por isso que eu preparei esse lugar. Então, que você seja edificada por essa palavra. Se você sentiu que a imersão é para você, que será uma jornada de 15 aulas durante o mês de maio, me chama no direct. Aqui o nome delas estão todas aqui, ó. O nome das participantes. Vai ser um prazer ter você conosco. E eu não tenho dúvida, será um tempo de cura, de transformação e de coisas novas na sua vida, tá? Que o Senhor te abençoe. Se essa palavra falou com você, eu queria que você compartilhasse com alguém. Alguém que você conhece, que sofreu uma frustração, uma quebra de confiança. Envia para ela, para que ela possa ser edificada por essa palavra e ela possa entender que nem todas as pessoas são assim, tá? Que Deus abençoe seu final de semana, que você tenha um tempo de descanso, tire um tempo para descansar e também para cuidar de você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.